Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Separei para essa rodada 8 jogos, né, pra gente estar analisando juntos, e no final do vídeo vou deixar aí um bilhete pronto aí, como é de costume, tá show, galera? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, né, para fortalecer o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem aí do lado para receber notificação de todo o vídeo que eu lançar aqui no canal BetGreen, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, é só me chamar lá que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível, tá? Lembrando que no grupo VIP você vai estar recebendo palpites e bilhete todos os dias, além de muita informação sobre o mercado esportivo, tá show? Então se tem interesse, corre lá e me chama no WhatsApp. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter Liga dos Campeões da Ásia, vamos ter Copa da França, Campeonato Inglês da Segunda Divisão, né, Championship, Copa da Itália, Copa do Rei da Espanha, Campeonato Mineiro e Copa do Nordeste. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo da Liga dos Campeões da Ásia, né? A gente vai ter aqui o Al Hilal, jogo aí jogando em casa, né? Equipe da Arábia Saudita contra o Persepolis, que é uma equipe, se eu não me engano, do Irã. É do Irã. Eu não lembrava, mas é do Irã. A gente vai ter esse jogo aí onde o Al Hilal é grande favorito para vencer, né? A equipe está em segundo lugar aqui nesse grupo, né? Onde tem o Al Hilal em segundo lugar com 16 pontos, né? Não perdeu ainda, 5 vitórias e um empate. Melhor ataque do campeonato aí desse grupo, né? Até o momento com 20 gols marcados, né? Já o Persepolis está aqui em oitavo lugar com 6 pontos, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, né? Tá brigando para tentar se manter aí entre os 8 melhores para se classificar para as oitavas de final, né? Os últimos 5 jogos aí do Hilal a gente vê 4 vitórias e 1 derrota, e o Persepolis dos últimos 5 jogos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto teve jogos, né, pela Liga dos Campeões, obviamente, né, pela Liga dos Campeões da Ásia, e a gente vê aí 2 vitórias do Al Hilal e 3 empates nesses últimos 5 jogos, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar utilizando, galera, para esse jogo é a dica casa menos um handicap asiático, né? Acredito que o Hilal aí vence por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Al Hilal. Agora o próximo jogo aqui, Copa da França, a gente vai ter aqui o Lille, que está numa sequência muito boa, né, fazendo uma ótima campanha, inclusive se classificou entre os 8 melhores na Liga dos Campeões, né, então é uma equipe aí que está fazendo um ótimo trabalho nessa temporada. Vai estar jogando em casa contra o Dunkerque, 3 horas da tarde, né, jogo válido pelas oitavas de final aí dessa Copa da França, e a gente vai ver os últimos 5 jogos aí do Lille, 3 vitórias e 2 derrotas, e o Dunkerque, né, que é uma equipe da terceira divisão, né, a Liga 2, né? É a segunda divisão, na verdade. São 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? No confronto direto aqui, o Lille venceu os últimos 5 jogos, né? Todos eles amistosos, tá? Então acredito aí que, querendo ou não, o Lille, pelo futebol que vem jogando aí, tem grande favoritismo para vencer, se jogar o que sabe, obviamente, se utilizar aí seu time titular, né? Sempre ficar ligado nas escalações, que isso é muito importante, tá, galera? Então a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse jogo é a dica casa vence, né? Lille para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? No caso, o Lille para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Championship, segunda divisão, né? A gente vai ter o Burnley jogando em casa contra o Oxford United. Jogo que acontece 4h45 da tarde. O Burnley é grande favorito e aquilo, né? Vencendo esse jogo, ele entra aqui na segunda colocação do campeonato, né? Até o momento está em terceiro com 58 pontos. Se vencer, vai a 61, então passa o Sheffield United, né? Porque tem um saldo de gol melhor, tem 27 aí de saldo, né? Enquanto o Sheffield tem 20. Lembrando que nesse campeonato aí da Europa, o primeiro critério de desempate é o saldo de gol, tá, galera? Não é o número de vitória igual no futebol brasileiro. Então, com isso, o Burnley vencendo vai a 61 pontos e passa pelo saldo de gol. Já o time do Oxford United tá aqui em 16º lugar com 37 pontos, equipe que oscila bastante no campeonato, né? É uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada. E do outro lado a gente tem o Burnley, que tem a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos em 30 partidas, né? Defesa aí simplesmente muito boa. Os últimos 5 jogos do Burnley foram
três não, né? 4 empates, que aqui também foi empate, né? 4 empates e uma vitória, né? Empatou bastante nesses últimos 5 jogos. Já era até pra ser líder, né? Se não tivesse empatado tanto, né? Principalmente aqui contra o Sunderland e contra o Leeds, né? Que foi jogos que o time jogou em casa, né? E acabou aí perdendo a oportunidade de estar na liderança até mesmo de forma isolada. O Oxford United tá aqui com 2 vitórias e 3 empates. Tá num bom momento, né, querendo ou não. E no confronto direto, 2 vitórias do Burnley e um empate aí nesse confronto entre Burnley e Oxford United. Aqui nesse jogo, galera, pela importância do jogo, a gente vai estar pegando a primeira opção, a dica casa vence, né, Burnley para vencer e pegar aí essa segunda posição aí de forma momentânea, né. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para a Copa da Itália, né? A gente vai ter um jogo bem interessante. Atalanta jogando em casa contra o Bolonha, 5 horas da tarde, jogo válido aí pelas quartas de final, né? Atalanta aí que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, e o Bolonha 3 vitórias e 2 empates aí nos últimos 5 jogos, né? Confronto direto aqui, Bolonha costuma levar a melhor, né? 3 vitórias do Bolonha, uma vitória da Atalanta e um empate. Então com isso não vai ser jogo fácil aí para Atalanta não, tá? Mesmo jogando em casa aí, acredito que é jogo bem equilibrado que vai ser decidido por detalhes. E com isso a gente vai estar pegando a primeira opção para esse jogo, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, é uma dica mais segura do que a gente pegar até mesmo vitória da Atalanta, que querendo ou não tem favoritismo, né? Então, mais de um gol e meio é a nossa primeira opção. E a segunda opção, casa vence, né? Querendo ou não, a Atalanta em casa aí leva um pouquinho de favoritismo. Mas como eu falei, esse mais de um gol e meio, na minha opinião, é mais seguro. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para a Copa da França, vamos ter o Le Mans, né, jogando em casa contra o PSG, né, o Paris Saint-Germain. 5h10 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Le Mans, oitavas de final, né, jogo muito importante. Acredito que pelo momento o PSG é grande favorito, né. O Le Mans aí nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, e o PSG 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né, tá numa sequência muito boa. O Dembélé aí marcando 2 hat-tricks seguidos, né, marcou aqui contra o Stuttgart, se eu não me engano, né. Deixa eu só conferir aqui. Foi contra o Stuttgart. E na última rodada aí pelo Campeonato Francês Ligue 1, acabou metendo outro hat-trick aqui, o Dembélé marcando 3 gols, né? Então o cara simplesmente está numa fase muito boa, assim como o PSG também vai vivendo um bom momento, né? O confronto direto são 3 vitórias do PSG, uma vitória do Le Mans e um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, acredito que o mercado de gols é o mais favorável e também vitória do PSG aí no primeiro tempo, né? Então a primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSG. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Rei da Espanha, a gente vai ter aqui Atlético Madrid jogando em casa contra o Getafe. 5h30 da tarde esse jogo, válido aí pelas quartas de final. O Atlético Madrid que vai vivendo um bom momento, né? Vem de 2 vitórias seguidas, conseguiu aí se classificar na Liga dos Campeões, né? Vencendo o Leverkusen e o Red Bull Salzburg nos últimos jogos, né? E no Campeonato Espanhol aí acabou sendo surpreendido aqui por Leganés, aí empatou em casa contra o Villarreal e na última rodada acabou conseguindo aí os 3 pontos jogando contra o Mallorca, né? Então vai vivendo um bom momento, querendo ou não. O Getafe, por sua vez, aí também vai fazendo uma boa campanha nesses últimos jogos, né? São 3 vitórias e 2 empates aí nos últimos 5 jogos. No confronto direto, o Getafe aí não costuma levar a melhor contra o Atlético Madrid, né? São 3 vitórias do Atlético Madrid e 2 empates, né? Então aí o Atlético Madrid nesse confronto acaba levando favoritismo, né? Isso aí, querendo ou não, pesa sim no confronto, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Atlético Madrid para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter Campeonato Mineiro, um jogo bem interessante, né? Atlético Mineiro aí, o Galo jogando em casa contra o Atlético Clube, que vai fazendo um bom Campeonato Mineiro, por sinal. Jogo 9h30 da noite, válido aí pela 6ª rodada, né? E aqui no grupo A a gente vê o Atlético Mineiro aí em terceiro lugar, né? Ficando de fora aí, por exemplo, dos 2 melhores aqui para se classificar, né? Para os playoffs. E a gente vê aí o Atlético Mineiro, né? Com 7 pontos, uma vitória, 4 empates e nenhuma derrota, né? Não perdeu ainda, porém empatou muito, foram 4 empates seguidos, né? E o Atlético no seu grupo aí tá bem encaminhado aí para conseguir a classificação, né? Até mesmo aqui na classificação dos segundos melhores classificados, né? A equipe tá com 4 vitórias, uma derrota, né? 12 pontos aí na liderança desse grupo. Tem o América Mineiro que também tá na briga aí com 11 pontos, né? Mas pela campanha que o Atlético, né, clube vai fazendo, vai fazer jogo duro aí contra o Atlético Mineiro, tá? Nos últimos 5 jogos aí, como eu falei, Atlético Mineiro 4 empates e uma
vitória, e o Atlético 4 vitórias, 1 derrota nos últimos 5 jogos. No confronto direto, galera, a gente vê que o Atlético Mineiro costuma levar melhor, né? 4 vitórias do Galo e 1 vitória do Atlético, né? Mas pelo momento que vai vivendo, tem tudo para ser um jogo bem equilibrado e eu não colocaria favoritismo total aqui para o Atlético Mineiro não, tá? Mesmo jogando em casa. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para as duas equipes marcarem gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, mas pode acontecer um empate aí que não vai ser surpresa não, tá? Agora, nosso último jogo aqui, Copa do Nordeste, né? Um grande clássico aqui nordestino, né? Sport contra Fortaleza, 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Sport. Na classificação aí, né? Primeira rodada, agora vai para a segunda, né? E as duas equipes começaram com o pé direito, né? O Sport venceu o seu jogo contra o Ferroviário 2-1, fora de casa, e o Fortaleza venceu o Motoclube por 2-0 jogando em casa, né? O confronto aí entre essas equipes, a gente vai dar uma olhada, a gente vê 3 vitórias do Fortaleza e 2 empates, né? Então, assim, o Fortaleza costuma levar melhor aí nesse confronto direto e vai vivendo um bom momento, né? 25 vitórias seguidas aí nos últimos 5 jogos, enquanto o Sport 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Aqui nesse confronto, galera, pelo fato do Sport estar jogando em casa, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.